Tá bom, meus irmãos? Fomos incumbidos aqui, uma programação rápida, já passou para o pregador, já sei que tem coisa depois da mensagem, né? Então eu quero saber quanto tempo eu tenho, né? Porque disse que um irmão foi pregar numa certa igreja, ele disse assim: quanto tempo eu tenho? Ele disse assim: pastor, só pode pregar o tempo que o senhor quiser, mas 9 horas os irmãos vão embora. Então a gente tem que ter a preocupação, né? Então nós temos tempo, né? Breve, seja breve, pastor. Queridos, mas o tema é pertinente para os nossos dias. Não sei de quem foi a ideia, mas eu creio que foi inspirado não, mas iluminado pelo Espírito de Deus na escolha desse tema tão precioso, e eu espero que seja para todos nós nesta noite. Vamos abrir as nossas Bíblias, já lemos o versículo, Salmo 51 é o versículo proposto, mas eu quero discorrer com os irmãos, ampliar um pouquinho mais esse pensamento, para nós discorrermos o tema que foi dado, tá bom? Para não ficar apenas... Eu quero explorar com vocês o tema sugerido, tá bom? Salmos 51, verso 10. Salmo de confissão e arrependimento do rei Davi. Parece-me assim que Davi escreveu, guardou aquele salmo em algum lugar, e alguém achou os escritos do rei, né? Disse: olha, rapaz, o rei se arrependeu, né? Mas não foi assim, irmãos. Você sabe que o salmo, ele é um hino que é cantado entre o povo de Deus no culto. Então ele fez questão de compor uma canção, olha que legal, compor uma canção e colocar na liturgia da adoração a Deus a sua confissão e o seu arrependimento de forma pública, assim como foi o seu pecado público. E isso tem muito a nos ensinar. Então nos diz assim o versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Oremos. Pai Santo, nós bendizemos o nome do Senhor pelas horas que são. Nós queremos agradecer o privilégio que o Senhor nos concede de estarmos congregados, reunidos em Teu nome. Nós queremos neste momento que o Teu Santo Espírito venha nos dirigir em toda a verdade, para que a Tua voz possa ser ouvida por nós e como igreja sejamos aqui edificados. Temos muitos irmãos em Cristo aqui. Nós temos também visitantes, que a Tua palavra nos afirma que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da Tua palavra. Por isso, ó Pai querido, que nesse momento o Teu Santo Espírito venha nos conduzir naquilo que o Senhor quer nesta noite. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, perdoa, Senhor, nossas negligências, e nos ajuda, Senhor Deus, a cumprir o Teu propósito pelo qual o Senhor tem nos designado. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Podei vos assentar. O tema está sugerido pelos irmãos, é vivendo a verdadeira santidade em um mundo impuro. De fato, é um desafio, e principalmente para os jovens. Eu quero até perdão dos irmãos mais experimentados, mas eu queria direcionar a palavra para os jovens. Por quê? Porque daqui a pouco nós vamos fazer aquela foto da mocidade aqui na frente e nós vamos guardar. Daqui a 10 anos, alguém vai achar essa foto e vai dizer: olha, fulano, olha, casou bem, está servindo a Deus, glória a Deus. Olha, o fulano, olha, poxa, o fulano desviou, olha. E aí cada um vai ter um rumo diferente. Isso vai depender muito daquilo que nós vamos ouvir hoje e qual é o nosso grau de comprometimento, primeiramente com Deus e com a sua palavra. Eu vos falo isso porque eu também já fui jovem
a mocidade, né? Me converti na igreja, assim, desde criança, crescendo ali. E já tive essa experiência de pegar uma foto nossa de 40 jovens e olhar que triste realidade de que 70% não vinga, né? Se desvia por alguma razão. Por isso que o tema ele é sugestivo, ele é urgente para os nossos dias. Vivendo a verdadeira santidade em um mundo impuro. E o versículo que foi proposto aqui, que é a experiência do salmista Davi, o rei Davi, nos leva a uma reflexão profunda da realidade que nós lidamos com aquele que é o nosso inimigo, inimigo das nossas almas, Satanás e o pecado. E como nós vamos lidar com isso durante a nossa caminhada cristã é que vai determinar se nós realmente fomos regenerados ou apenas nos entretemos aos finais de semana em algum departamento de nossas igrejas. E quando nós olhamos, por exemplo, para esta realidade, e eu queria fazer essa reflexão aqui, tentando responder como é que nós vamos viver a verdadeira santidade. Será que nós vamos conseguir viver de uma forma que seremos isentos dos ataques de Satanás e jamais tropeçar em uma daquilo que a carne nos propõe como os impulsos, os desejos da nossa carne? Será que nós estaremos isentos? Não, irmãos. Isso não é verdadeiro. Nós precisamos lidar com isso. E é por isso que Deus, pela sua infinita misericórdia e graça, Ele nos concede a tão preciosa salvação, e essa salvação, ela está atrelada a 3 coisas que nos ajudam a viver essa verdadeira santidade. Primeiro, quando Ele nos salva, Ele coloca dentro de nós o seu Espírito. O Espírito Santo habita dentro de nós. Segundo, Ele nos dá a sua palavra. Então nós temos o Espírito Santo dentro de nós, Ele nos dá a sua palavra, e nós temos a promessa do Senhor Jesus Cristo dizendo assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Você percebe a tríade aqui, as ferramentas que Deus nos dá com a salvação, seu Espírito, a sua palavra e a presença do Senhor Jesus, tudo para nos ajudar o quê? A viver a verdadeira santidade, porque seria muito fácil Ele nos salvar, como diz o pastor Frederic Orr, né? Quem foi salvo para ir para o céu? Levanta a mão aí. Quem foi salvo para ir para o céu? Hã? Todos nós, né? É porque não quiser levantar, mas a pergunta seria: por que ainda não foi? Não é isso? Então Deus não quis apenas nos salvar para ir para o céu. Ele nos salvou, mas Ele nos deixou aqui nesse mundo impuro. Porque aqui nós temos um propósito como igreja, e vocês conhecem isso, e não é o nosso tema. Mas pensando como que nós vamos lidar nos nossos relacionamentos com essa impureza, e essa impureza, ela está, primeiramente, na nossa natureza caída, não se esqueça disso. Dentro de você, mesmo você sendo salvo, você tem uma natureza caída em Adão, que essa natureza, ela é contra Deus. Obrigado. Nós temos Satanás lutando conosco ali, tentando nos influenciando, e nós temos também um sistema regido por Satanás, tudo isso contra nós. Então olha só, temos o Espírito, a palavra de Deus e Jesus Cristo nos auxiliando, mas contra nós temos a nossa natureza, Satanás e o seu sistema chamado mundo, né? Então olha como a luta ela é. Então, como é que nós vamos viver a verdadeira santidade em um mundo impuro? Aí eu queria, dentro dessa reflexão, trazer uma consciência para você, porque nós acabamos de cantar um cântico, né? Disposto, um coração disposto ao quê? A obedecer. E aqui é a chave da questão. É se eu estou disposto a obedecer. Porque fazer parte de um grupo de jovens, fazer parte de uma igreja, não determina o meu grau de santidade.
O que vai determinar o meu grau de santidade é o quanto eu estou disposto a obedecer aquilo que Deus nos propõe como padrão, como vontade dele revelada a nós por meio da sua palavra. Por exemplo, a palavra de Deus diz assim, que nós devemos... Está gravando isso aí? Então se eu fugir aqui, tu já sabe, depois volta, né? Então a palavra de Deus nos diz assim, olha, você deve perdoar. Mas aí você vai ter a decisão de se você vai perdoar ou não, se você vai obedecer ou não. Vou tentar me comportar aqui, viu? Tenho dificuldade de ficar parado, me perdoe, né? Então, nós estamos dispostos a obedecer a palavra de Deus? Porque quando nós olhamos, vamos olhar aqui essa primeira referência que eu quero deixar com vocês, 1 Pedro, capítulo 1, vocês vão me ajudar aí? 1 Pedro, capítulo 1. Os versos que eu quero que você olhe é o 14, 15 e 16. Vejamos o que nos diz aí. Como filhos, esse filho aqui é um status de uma pessoa regenerada. Então, se você é visitante, você não tem esse status ainda. Você é uma criatura de Deus. Mas se você já aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você já foi regenerado pelo Espírito de Deus, então você já é um filho, né? Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados o quê? Filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então é para você essa palavra, filhos. Então como filhos, de que mesmo que está escrito aí? Da obediência. Observe bem aí como que ele nos chama a essa responsabilidade. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa... Ou seja, outrora, quando nós não conhecíamos a Deus, nós estávamos vivendo ou vivíamos conforme as inclinações da nossa carne. Mas as coisas agora são diferentes. Versículo seguinte. Eu vou olhar ali a tua projeção, é melhor porque está dando um ventinho aqui. Daí o texto vai dizer agora, pelo contrário, gosto da tecnologia. Segundo é santo aquele que vos chamou. Olha que preciosidade, queridos. Como é que eu vou viver a verdadeira santidade nesse mundo impuro? Primeiramente, eu tendo a consciência de que eu fui chamado. Você foi chamado. Você não caiu aqui de paraquedas. Você foi chamado por Deus. E esse chamado aqui, você observa aí, ó, e quando eu tenho essa consciência de que eu fui chamado, ele vai dizer, tornai-vos santo também vós mesmo, em alguns dos vossos procedimentos. É isso que está escrito? Não, olha a expressão aí. Todo vosso procedimento. Então você precisa ter a consciência de que você foi chamado por Deus para ser diferente. Você foi chamado por Deus para viver um padrão que o mundo não está disposto a viver. Quer ver um exemplo desse padrão? O mundo lá fora, ele estabelece algumas regras, e essas regras eles mesmos quebram, né? E faz quando dá para fazer, se não fizer não está nem aí. Aí vem os conflitos. E aí você libera perdão se quiser, se não quiser não libera. Carrega dentro de si o ódio. E aí o Senhor Jesus chega para você e diz assim, olha, você tem que amar até os vossos... Aí é difícil. Um padrão desse é fácil de alcançar? Você amar até os seus inimigos? Mas lembra que você foi chamado? E esse chamado determina agora se eu estou disposto a obedecer ou não aqui a palavra de Deus.
Então, viver a verdadeira santidade exige de nós o quê? Obediência. Exige se eu estou disposto a viver uma vida de obediência para satisfazer a mim mesmo, satisfazer a Deus a quem me chamou. Não é isso que Paulo escreve para Timóteo? Que o nosso propósito, daquele que nos chamou, Paulo escrevendo para Timóteo, que o propósito daquele que chamou, vos alistou, mais ou menos isso, é satisfazer a vontade daquele que vos alistou. Então, nós precisamos entender isso, porque santidade não é opção. Santidade é um mandamento. Como é que nós sabemos disso? O versículo 16 vai nos dizer. Olha lá. Porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas eu ouvi muito em casa. A mamãe dizia assim: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, se Deus nos chamou pela sua soberana graça, e agora nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos a Deus, nós somos súditos neste precioso Rei Jesus. Então é Ele que estabelece as regras, é Ele que estabelece o padrão, e o nosso papel agora é o quê? Obedecer. Então, como é que eu vou viver a verdadeira santidade neste mundo impuro, se eu estou disposto a obedecer? Amém? Então esse é o primeiro pensamento, primeiro ensino, e a primeira característica de uma resposta mais ampla que nós queremos dar de como viver a verdadeira santidade nesse mundo impuro. É se eu estou disposto a obedecer. E hoje eu ouvi um testemunho de um jovem que trabalhava na prefeitura do interior aqui do estado, e alguém chegou para ele e disse assim: fulano, chegou a tua vez agora, olha como é que é o sistema, chegou agora a tua vez de dar uma alavancada aí. Eu preciso que tu aumente o valor das notas fiscais. E aí, quando a prefeitura repassar o dinheiro, uma parte vai para um determinado lugar e a outra parte é teu. Aí ele disse bem assim: se você quiser dar a minha conta, pode dar, mas eu não vou fazer isso. Ele, um jovem crente. O que ele fez aqui? Ele tomou uma decisão. Ele não cedeu à pressão do sistema. Ele realmente foi demitido, ficou desempregado. Mas aí Deus o honrou. Veio um concurso do IFAM, e ele fez o concurso do IFAM. O que aconteceu com ele? Ele disse que não tinha condições de passar. Ele fez pelas misericórdias de Deus, que a concorrência é grande, E ele conhecia a sua capacidade. Mas aí você percebe, e é isso que eu quero que você atente aqui, é que quando nós estamos dispostos a obedecer a Deus, Deus vai nos honrar. E nós teremos várias histórias para contar aqui, ou talvez você tenha essas experiências já de vivência, da forma como Deus honra aqueles que estão dispostos a obedecer. E também temos N histórias amargas, sofridas, de pessoas que não obedeceram e pagaram um preço caro. Então, como é que nós vamos viver a verdadeira santidade em um mundo impuro? Se nós estamos dispostos a obedecer a Deus, a ser santo como Ele é santo. É fácil isso? Não, sejamos sinceros, não é fácil. Por isso que nós vamos chamar agora de o desafio da santidade em um mundo impuro. Nós somos chamados, temos essa consciência agora de que nós somos chamados para ser santo, mas agora nós estamos diante de um desafio. E eu gostaria de levar você agora para Romanos capítulo 12. Por favor aí, meu amigo. Romanos capítulo 12 e o verso 1.
Vejamos o que o apóstolo Paulo apresenta aí no verso 12. Ele diz agora: rogo-vos, pois, jovens. Como é seu nome? Igor. Rogo-vos, pois, Igor. Coloque o seu nome aí. Rogo-vos, pois, Kennedy, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Olha como está atrelado. Lembra? Fui chamado, eu tenho a consciência de que preciso ser obediente ao chamado de Deus, e agora eu estou diante de um desafio. Qual é o desafio? Me apresentar. Não sei se você já fez, Igor, o seu alistamento militar. Está quase perto já, né? 17 anos e 6 meses, você vai fazer um alistamento militar, e quando completar 18 anos, vai ter lá o dia de você se apresentar. E não vai não, para você ver. Então nós somos chamados e agora nós precisamos nos apresentar. E o apóstolo Paulo nos traz esse entendimento. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então Paulo aqui, ele faz um apelo. O verbo aqui, rogo-vos, traz a ideia de exortar, consolar, encorajar. Então Paulo aqui não impõe como lei, mas ele faz uma súplica como quem mostra o caminho de amor e da gratidão. Então eu preciso aqui, queridos jovens, não só conscientizá-los de que vocês foram chamados por Deus e que precisam ter essa consciência de que devem ser obedientes à palavra de Deus, mas eu preciso mostrar para vocês aqui um caminho. É isso que Paulo está fazendo. Ele diz pelas misericórdias, indicando a abundância das muitas misericórdias divinas demonstradas na salvação, explicada nos capítulos anteriores. Por que esse pedido que Paulo faz é pelas muitas misericórdias? Por quê? Porque será que diante desse chamado de Deus para ser santo, no meu primeiro tropeço, serei jogado ou descartado? Não. Deus vai agir de misericórdia. Você vai ouvir aquela frase, né, dos nossos irmãos pentecostais: Deus dá muitas chances, não dá? De fato dá. Deus nos dá muitas oportunidades. Quantas vezes você já caiu, quantas vezes você já tropeçou, e quantas vezes Deus exerceu misericórdia. E nós podemos lembrar do profeta dizendo que as misericórdias de Deus é a causa de não sermos o quê? Consumidos. E ele ainda vai dizer assim que as misericórdias de Deus se renovam a cada... É exatamente isso. É que nessa caminhada cristã, nós vivemos pelas misericórdias de Deus. Então Paulo vai dizer: apresenteis, como um termo usado no contexto de sacrifício lá do Antigo Testamento. Como é que era o Antigo Testamento? Nós pegávamos um animal morto e ele era colocado diante de um altar. E aquele sangue ali, ele era aspergido ali. E aquele sacrifício, ele só servia para uma coisa: para amenizar a ira de Deus. Até o dia que Jesus veio e fez esse sacrifício de uma vez por toda, e ele sim, ele removeu toda a ira de Deus. Por isso que Paulo agora vai dizer que nós devemos agora apresentar não um sacrifício morto, mas um sacrifício vivo. E esse sacrifício quem é? Somos nós mesmos. Agora somos nós que vamos nos apresentar diante de Deus, porque o preço já foi pago por Cristo. Então esse sacrifício agora ele é vivo, santo e agradável. São 3 qualificações que distinguem o novo culto do antigo. O vivo, mas agora não mais morto. Santo quer dizer separado para Deus, e agradável quer dizer que é aceitável, bem recebido. Então aí nós podemos dizer que é a forma como nós vamos nos relacionar com Deus, de um culto racional, e pode ser traduzido como um culto espiritual inteligente, consciente.
Então sugere aqui um serviço que envolve a razão, entendimento e não mero ritualismo externo. Então, eu não faço apenas um ritualismo religioso. Agora eu me relaciono com Deus. E esse meu relacionamento com Deus faz com que eu olhe para mim mesmo e veja a minha real condição. Você já ouviu aquela ilustração? Que quanto mais próximo da luz você vai observar a sua sujeira, quanto mais distante você vai ter dificuldade de ver as suas imperfeições. Então, quanto mais perto de Deus, mais eu vou perceber coisas que precisam ser mudadas em mim. Quanto mais perto de Deus eu serei confrontado de algumas áreas da minha vida que precisam ser tratadas. Por isso que esse nosso relacionamento, ele deve ser o quê? Constante. Amém? Então, primeiramente, nós temos o quê? Um chamado à santidade. Esse chamado exige de nós disposição para obedecer. Em segundo lugar, nós estamos diante de um desafio. Qual é o desafio? De viver essa santidade nesse mundo impuro. E como é que nós vamos fazer isso? É quando nós somos transformados, nossa mente é transformada, nossa vida é transformada à medida que nós estamos nos relacionando com Deus. Nós podemos ilustrar isso quando aquele homem, que nós acabamos de falar sobre ele, lá do Salmo 51, rapidamente, Salmo 51. Nós temos alguns versos para nós olharmos ali, rapidinho. Olha a consciência de Davi, versículo 5. Primeiramente ele diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concedeu minha mãe. Todos nós nascemos o quê? Pecadores. Aqui. No versículo 3 ele vai dizer: pois eu conheço as minhas... Você está vendo a consciência dele de que ele é um pecador? Mas aí quando chega no versículo 7, reconhecendo essa condição de pecador e conhecendo o Deus que ele se relacionava, ele vai dizer assim no versículo 7: purifica-me com hisopo e ficarei o quê? Limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Então, em segundo lugar, nós precisamos, diante desse desafio, nos relacionar com Deus, conhecendo quem Deus é. Terceiro lugar, para nós completarmos esse entendimento de como viver a verdadeira santidade num mundo impuro, nós temos um caminho para a verdadeira santidade. Nós olhamos primeiramente para aquele que nos salvou, quando ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Cristo, ele é o caminho para a verdadeira santidade. De uma forma prática, o salmista Davi, ele vive isso no versos que vocês escolheram, verso 10 do Salmos 51. Quando ele conhece a sua realidade de que ele é pecador, mas ele também conhece o Deus com o qual ele se relaciona, e então a sua súplica é, versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então, quando nós olhamos aqui para esse cria, a ideia aqui é a mesma ideia lá de Gênesis 1. Qual foi a matéria-prima que Deus usou para criar
as coisas? Não tinha, né? Se eu quiser fazer um gasofilaço desse daqui, eu vou usar... Qual é a matéria-prima aqui? Madeira. Esse púlpito, vidro. Essa cadeira, plástico, né? Mas tem um nome técnico, né? Poli alguma coisa aí, né? Ele sabe ali. Mas aqui, irmãos, quando Deus vai criar, Ele não tem matéria-prima. Então, no grego aqui, os estudiosos eles usam essa expressão, né? Criou do nada, ou seja, pelo poder da sua palavra. Ele disse: haja luz e houve luz. Então aqui, quando o salmista diz assim: cria em mim a obra divina exclusiva. Então Davi não está pedindo aqui uma reforma, mas Deus está recriando um coração novo. Porque se nós formos olhar à luz daquilo que a Bíblia fala sobre coração, primeiro ela vai dizer que o nosso coração é o quê? Enganoso. Nós vamos encontrar outras referências dizendo que o coração do homem é o quê? Desesperadamente corrupto. Então muito cuidado quando alguém diz assim: olha, eu te amo do fundo do meu coração. Cuidado. Porque o coração do homem, né, é enganoso, é desesperadamente corrupto, mas em Cristo Jesus Deus faz um novo coração. E é isso que nós precisamos suplicar a Deus, para que Deus faça em nós um coração novo. Um coração que esteja disposto, como diz a canção, a obedecer, como disse Pedro, disposto a obedecer, consciente deste chamado que nós precisamos obedecer. Um coração puro, não apenas ausente de pecado, mas um coração limpo para amar a Deus. Você acha que nós vamos conseguir amar a Deus pelos nossos próprios esforços? Não. O que Paulo vai dizer lá em Romanos, né? Todos se extraviaram. Não há quem busque a Deus. Então o ser humano por natureza, ele não tem essa capacidade de amar a Deus, se a graça de Deus não criar nele um coração novo. E foi isso que Jesus fez em Nicodemos. Nicodemos, com todo o seu conhecimento, quando foi procurar Jesus, impressionado com as obras de Jesus, ele olha para Jesus e diz assim: olha, sabemos que tu és mestre, porque ninguém faz os sinais que tu fazes. Jesus não se importou com o elogio de Nicodemos. Jesus foi no âmago, no cerne, no centro, e disse assim: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino dos céus. Em outras palavras, ou palavra de Davi, se você não tiver um coração puro, você não vai entrar. Se você não for regenerado, você não vai entrar. Então, querido irmão, amigo que está nos visitando, jovem, senhor, senhora, que está aqui, eu não conheço, uma grande parte. Você pode até admirar a igreja. Você pode até ser amigo da igreja. Você pode estar, a cada domingo, estar por aqui visitando. Mas se você não tiver um coração novo, um coração transformado, você também não vai entrar no reino de Deus. E o propósito desses jovens aqui, promover um encontro como esse aqui, é que a palavra de Deus seja proclamada, a verdade e o evangelho seja proclamado, para que outras pessoas também possam ter as suas vidas e os seus corações transformados. Então hoje é noite de você dizer assim: Senhor, cria também em mim um coração novo. Cria em mim também, Senhor, um coração disposto a amar o Senhor. Um espírito reto, que indica firmeza, estabilidade e constância moral. Sabe por quê? Porque quando nós ganhamos esse coração novo, vai gerar em nós, sabe o quê? Dependência do Espírito Santo. Porque é Ele que vai nos capacitar a viver separado do pecado. Você já imaginou alguém chegar para você
Não, vou nem falar por jovem. Como é o seu nome, jovem? Jardes. Jardes, você ganhou um iPhone. Que legal, né? Só que o iPhone não tem bateria. Fez sentido? Se você não tiver o Espírito Santo, não vai fazer sentido. Você pode gostar das coisas da igreja, você pode gostar das músicas, você pode gostar desse ambiente, você pode gostar dos encontros dos jovens, mas se você não tiver o Espírito Santo, isso não vai fazer sentido. Por isso que o Espírito Santo ele vai agora gerar uma dependência de Deus. Sabe por quê? Porque, primeiramente, vamos só para nós chegarmos à conclusão e completar o nosso raciocínio. Primeiro, nós somos chamados. Como é que eu vou viver uma vida da verdadeira santidade? Viver a verdadeira santidade nesse mundo impuro, tendo a consciência de que eu fui chamado para ser santo. E isso vai indicar o quanto eu estou disposto a obedecer a palavra de Deus, correto? Segundo, nós estamos diante de um desafio, porque o mal, o pecado, está sempre diante de nós. Nós estamos ali para travar essa luta constantemente. Então é um desafio ser santo. E nós temos um caminho a seguir. Qual é esse caminho? Cristo. Cristo é o nosso caminho. E o Espírito Santo gerando em nós um coração novo. E aí, a santidade, ela vai despertar a nossa vida para 3 desejos. Só para nós concluirmos essa ideia. 3 desejos. Primeiro, se nós ganhamos um coração novo, fui chamado para ser santo, estou diante dos desafios, quero obedecer, quero viver isso aí, e vai gerar em nós o primeiro desejo, o desejo de adoração. Sabe aquelas pessoas que vêm para a igreja, que é crente, né? E que não abre a boca? Perdeu o desejo? Tem alguma coisa errada, aconteceu alguma coisa. Precisa ser tratado. Porque o crente que está disposto a obedecer a Deus, ele é despertado para a adoração. Adoração pública. Não estou falando da adoração pessoal lá na sua casa, você adora lá, você faz seu devocional, talvez. Mas nós podemos inverter isso. Se você não quer fazer uma adoração pública, será que você está fazendo uma adoração individual? Raramente não. Agora vamos pensar assim. Você passa a semana todinha ali no seu devocional, buscando a Deus, se esforçando, e quando chega domingo, você chega cheio do poder de Deus, e o irmão vai dizer assim, agora vamos cantar aqui, e você quer louvar o Senhor, porque você está já incendiado pelo Espírito Santo. Por isso que nós nos reunimos aos domingos. Porque Deus se deleita em reunir os seus santos na sua presença. Então desperta em nós esse desejo de adoração. O segundo, desperta em nós o desejo de comunhão. É muito preocupante quando aquele elemento começa a se afastar. Sentiu falta do Igor? Já busca o Igor, cara. Aconteceu, o Igor não veio. Então vai buscar aquele que está mais isolado, mais distante. Aconteceu alguma coisa. Então sábado, 19 horas, encontro da geração eleita. Todo mundo aqui, firme e forte. Todo mundo em comunhão. Fulano faltou. Pai, está com 3 sábados que o Igor não vem. Vamos buscar o Igor. Bora marcar lá na casa do Igor. Por quê? Porque se nós não fizermos isso, aconteceu alguma coisa, os nossos jovens eles vão se distanciando, ninguém se importa, ninguém vai buscar, e aí ele esfriou, e cadê o Igor? Aí vai ficar só na lembrança, olha, eu já participei, olha quando eu tinha 14, quantos anos tem, Igor? 14, acertei. Quando eu tinha 14 anos eu participava lá daquela igreja lá, aí vai ficar só no saudosismo. Já viu pessoas assim? Tem muitas. Pessoas chamadas pessoas desigrejadas. Tem muitas. Olha, já fiz parte daquela igreja. O que foi que aconteceu? Isso aqui, ó.
perdeu o desejo de estar em comunhão. Então, quando nós estamos vivendo essa santidade, nós somos despertados à adoração, despertados à comunhão e, por último, nós somos despertados à purificação. É aquela frase que talvez você já ouviu: eu preciso ser mais santo hoje do que eu fui ontem. Porque nós estamos num processo. Ainda tem muita coisa a ser trabalhada em nós. E quem que vai fazer isso em nós? É o Espírito de Deus. Nós chamamos isso de santificação progressiva. Não existe ninguém aqui que já chegou no nível assim, eu já estou no nível master top. Não. Todos nós temos alguma coisa a ser trabalhada. E nós temos que ter essa consciência. Preciso ser mais santo hoje do que eu fui ontem. Preciso ser santo amanhã do que eu estou sendo hoje. Porque nós estamos em processo. E a santificação, ela nos desperta esse desejo de querer ser mais santo. Não tem aquele homem na palavra de Deus que ele era um corrupto, né? Ele trabalhava no Ministério da Fazenda, coletando impostos. Então ele coletava, o Império Romano dizia que era para coletar 2, ele coletava 4 e dava 2 para o governo romano e ficava com 2 e ele estava enricando. Mas um dia ele encontrou o Senhor Jesus e ele entendeu essa ideia de que precisava ser purificado. E o que foi que ele falou? Eu irei restituir quantas vezes? 4 vezes mais. É exatamente isso. Nós precisamos mudar aquilo que precisa ser mudado em nós. E quem que nos dá essa consciência? O Espírito Santo. Amém? Como é que eu vou viver a verdadeira santidade nesse mundo impuro? Primeiramente, tendo a consciência de que eu fui chamado. Isso vai depender do quanto eu estou disposto a obedecer a Deus. Segundo, ter a consciência de que eu estou diante de um desafio. Em terceiro lugar, nós precisamos trilhar um caminho. Esse caminho é Cristo. E por último, essa santidade, ela vai despertar em nós esses 3 desejos: adoração, comunhão e purificação. Amém? Vamos orar? Oremos. Pai, obrigado, Senhor, por esta reflexão. Muito obrigado, Senhor Deus, pelos ensinos da Tua palavra. Que o Senhor continue guardando estes preciosos jovens que aqui estão, jovens senhores, jovens que têm se colocado diante do Senhor para servir ao Senhor, e que o Senhor venha guardar cada um deles de todo o mal. Sabemos que o mundo lá fora é mau, quer tragá-los. Por isso nós queremos aqui interceder para que o Senhor continue guardando cada um deles, e eles possam seguir suas vidas, vivendo essa verdadeira santidade neste mundo impuro, até o dia que o Senhor há de buscar a tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Ao querido irmão dirigente